Muito bom, gostei de ver. O garoto está organizado ali, trouxe as provas, e é isso que importa, tu ter tentado a questão e trazer a dúvida para a gente matar a questão. Provinha, a primeira prova do primeiro trimestre, a questão 3, eu peguei da apostila, fui modificar, acabei criando uma questão não tão redonda quanto da apostila. Ficou mais difícil do que eu gostaria. Um casal tem filhas e filhos. Cada filho tem um número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Muito obrigado. Menos 1. Cada filha tem um número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs, mais 2. Qual é o total de filhos e filhas do casal? Vamos pensar assim. São X meninos. Seria aqui de menos 1, né? Isso. E Y meninas. Quando ele fala cada filha, ou melhor, cada filho tem um número de irmãos, já que são X meninos, um deles tem X menos 1 irmãos. Isso é importante. Sim, não conta Ah, ele não mesmo. conta com ele mesmo. Igual ao dobro do número de irmãs menos 1 é igual ao dobro do número de irmãs. As irmãs deles são Y, porque ele não está incluído nelas. Menos 1. Por que menos 1? Porque ele dizia mesmo, menos 1. É o dobro do número de irmãs menos 1. Ele falava isso. Cada filho tem um número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs menos 1. Obrigado, desculpa envolver. Autógrafozinho, parceiro. Bom, somando 1 em ambos os lados, fica x igual a 2y. Beleza. Vamos para a segunda informação, porque para resolver essa equação tem infinitas possibilidades, né? Cada filha tem um número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs mais 2. Cada filha tem um número de irmãos. Cada filha tem x irmãos, concordam comigo? O número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs, porém ela tem y menos 1 irmãs. Certo? Pode repetir um pouco, professor, que eu estava Sem problema. Cada filha tem um número de irmãos. Uma menina tem x irmãos, porque ela não está no meio dos irmãos, não se subtraiu. Igual, então x igual, cada filha tem um número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Uma menina, uma dessas y meninas tem y menos ela, irmãs. Y menos 1. Se são 4 filhas, uma delas pensa, eu tenho 3 irmãs. Se são 5 filhas, uma delas pensa, eu tenho 4 irmãs, uma menos. Certo? Y menos 1, mas é o dobro. 2 vezes y menos 1, mais 2. É mais 2 mesmo? Mais 2. Eu tento trabalhar agora, mas... Aí eu peguei essa parte. Eu errei. Porque eu fui passar isso do x igual a 2y. Aí eu substituí ali, 2y. E multipliquei. Aí fui passar para o outro lado, passou negativo. Aí zerou o y. Foi isso que eu... Vamos continuar e depois vamos fazer aquilo que tu fez. Vocês concordam que as duas informações nos fazem concluir a mesma coisa? Certo? Bastava então ter dito ou uma ou outra, falar as duas é redundância. Quantas soluções existem para x igual a 2y? Quantas soluções? Inúmeras. Infinitas, né? Então poderia ser um irmão e 2 irmãs. Concordam comigo? Poderiam ser 2 irmãos e 4 irmãs e assim por diante, né? Certo? Ou seja, é um sistema possível, mas indeterminado, com infinitas possibilidades. Então bastava falar. A resposta seria: basta que o número de irmãos, de meninos, ou de filhos homens, seja o das meninas multiplicados por 2 dá o dos meninos, seja o dobro. Não, a metade, professor. Na metade? Aqui eu escrevi errado, tu vê que loucura. Que bom que vocês falaram isso. Y sendo 1 gera x igual a 2. Por quê? E porque tu bota 2 ali, ó. Se eu boto 2 ali, 2 vezes 2, x dá 4, né? Na hora que eu fui substituir ali que eu errei. Sorte que a gente na hora foi descrever falou sobre isso. Loucura.
x é o y multiplicado por 2. Basta que o número de meninos seja o dobro do número de meninas, filhas, mulheres. Da apostila, as soluções davam para isolar uma substituir na outra. Quando tu fez aquilo, Carol, tu encontrou 2y igual a 2y. Certo? Eu posso subtrair 2y em ambos os lados e encontrar 0 igual a 0. Eu posso dividir ambos os lados por 2y e encontraria 1 igual a 1, porque é sempre verdade. Certo? É sempre verdade. Então tem infinitas maneiras de resolver isso. A senhora aceitaria se colocasse 0 igual a 0 igual a 1? Ou 2y igual a 2y? Não, na verdade isso aqui não responde, né? A pergunta. Tu só percebe, na verdade, que esse sistema junto com aquele tem infinitas soluções. Mas ele precisa, como eu perguntei, qual é o total de filhos e filhas do casal? Então tu vê que interessante, ó, poderiam ser 3, certo? Poderiam ser 6 filhos ao todo, né? Então tem várias respostas possíveis ali. O aluno teria que conseguir. Eu falei, né? Eu aceitei como resposta quando eu corrigi quando falava que era um dobro do outro, ou chegando no x igual a 2y já dava uma pontuação boa. O senhor dava 0, não, né? Já dava uma pontuação, exatamente. E a outra questão que ele traz é interessante também, que tem a ver com essa história de ler, né, interpretar a questão e transformar uma informação literal ali numa informação matemática. Né? Hoje, Asdrubal tem o quádruplo da idade de Jezebel menos 2 anos. Asdrubal tem o quádruplo da idade de Jezebel menos 2 anos. Isso é hoje. Sabendo que somando o dobro de sua idade com o oposto do triplo da de Jezebel resulta em 1, sabendo-se que somando o dobro da sua idade, o dobro da idade do Asdrubal, com o oposto do triplo da idade de Jezebel, somando com o oposto do triplo da idade de Jezebel, resulta em 1. Qual será a idade de Asdrubal e Jezebel daqui a 10 anos? Eu primeiro vou fazer aquela conta, depois eu vou somar 10 anos. Interessante que o senhor já foi colocando as informações, não esperou para... E é claro, né, isso não é esperado que o aluno faça isso. Eu, na tua idade, eu lia várias vezes, né? E tu vê, seria importante também vocês lembrarem que tem um ano, se eu não me engano, o 7º e o 8º ano, que a gente trabalha muito isso. Tem uma questãozinha assim, escreva na linguagem matemática, aí tem lá o dobro de x, a diferença entre o dobro de x e o triplo de y. Para o jovem escrever lá, 2x menos 3y. A diferença entre o quadrado de x e o quadrado de y, x ao quadrado menos y ao quadrado. O quadrado da diferença entre x e y, x menos y, entre parênteses, ao quadrado. Então tem que exercitar bem aquilo é que nos permite escrever isso com agilidade. Só vamos mais uma vez para garantir. Hoje, Asdrubal tem o quádruplo da idade de Jezebel, quádruplo, menos 2. Então é o Asdrubal que tem essa idade, essa relação, né? Sabendo que, somando o dobro da idade de Asdrubal, somando, com o oposto do triplo da idade de Jezebel, resulta em 1, igual a 1. Né? Qual será a idade deles daqui a 10 anos? Eu costumo botar o desafio, eu transformo ele em questão de prova. Então, eu achei interessante porque eu queria saber se o senhor ia colocar SPI e SPD. Vai ter questão daquilo. Vai ter questão daquilo na recuperação. Eu acho que é uma matéria bem tranquila de se fazer. Treinando fica tranquila, mas via de regra a galera tem um pouco de dificuldade. Então pode ter sim, tá? Estuda os desafios como se fossem cair na prova também. Beleza? Porque às vezes eu coloco como desafio só porque está um pouco adiantado, entendeu? Não quer dizer que seja difícil. É desafiador para quem ainda não estudou a matéria. Se o cara estudar a matéria, e também é tipo um estímulo, ó, cara, dá uma lida sempre um pouco à frente, vem para a aula estudado, né? É por isso que eu vou colocando os desafios sempre já na intersecção entre a matéria que eu dei e a matéria que eu não dei ainda, né? É isso aí. Aí como depois já passou um tempo, já foi tudo resolvido, já foi tiradas as dúvidas, eu acredito que eu ganho o direito de poder acrescentar o que era um desafio antes, porque tu não conhecia a matéria, numa questão normal. E olha que legal, a maneira como a gente escreveu, já isolamos a idade do Asdrubal. Isola numa, substitui na outra, mais com menos é menos, menos 3g igual a 1,
multiplicando 8G menos 4 menos 3G igual a 1. 8G menos 3G, certo? 5G e o menos 4 passa para lá mais 4, eu somei 4 em ambos os lados. 5G igual a 5. A Jezebel hoje tem 1 ano, certo? O Asdrubal, isso, ele pediu daqui a 10 anos, né? O Asdrubal tem 4 menos 2 aninhos só o Asdrubal. Mas como eu quero daqui a 10 anos, Jezebel terá 11 anos e Asdrubal terá 12 anos. É isso aí. Gostei de ver. Muito bem. Vamos lá, galerinha. É só pedir a próxima.